Então, bom dia, meus alunos do quinto ano A e B. Aqui quem tá falando é a professora Paula, tá? Nós vamos trabalhar a disciplina Ciências. Nós vamos dar prosseguidade a uma revisão que vai ser feita hoje, tá? Das páginas 5 a 9, tá? Depois a gente vai fazer a correção de atividades das páginas 10, 11 e 15. E vamos dar prosseguidade à continuação do assunto das páginas 11 e 12, tá? Então, inicialmente, lembrem que o nosso tema é água e vida, tá? Falando desse tema, temos bastante coisa em relação a falar sobre a água e a vida, né? Porque quando a gente fala de água e vida, a gente quer falar da importância da água, tá? Então, a água, nós sabemos que ela é a fonte da vida, tá? Não importa quem somos nesse caso, o que nós fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver, tá? No entanto, a gente observa, por exemplo, que a maior, né, por maior que seja, por exemplo, a importância que a gente dá para a água, as pessoas geralmente continuam poluindo, né? Os rios, elas vão destruindo as nascentes, né? E vão esquecendo quanto a água é essencial para a nossa vida. Aí, pessoal, quando eu falo dessa poluição, né? Eu tô falando de uma coisa que é bastante clara pra gente, né? Eu tô falando em si, né? Das substâncias químicas também que podem ser prejudiciais para, não só para a água, mas também para nós seres vivos, né? Tá? E a gente está falando, quando a gente polui a água, a gente quer falar que o nosso ambiente ele vai ficar o quê? Desequilibrado, né? Por conta dos contaminantes, né? E aí essa contaminação ela vai prejudicar nós seres humanos, né? Nós vamos ser prejudicados. Então a água, gente, provavelmente ela é um recurso natural, né? Que ela tem muita importância em todos os aspectos com a nossa civilização humana, tá? Desde o desenvolvimento dos agrícolas, né, dos setores agrícolas, quanto a setores industriais. E também ela tem valores culturais e religiosos que estão perante a sociedade. Então, a água ela é um recurso natural e ela é essencial, né, para nós, porque ela é um componente que vai formar o nosso organismo, ou seja, ela é um componente bioquímico de todos os seres vivos, tá? E aí, quando eu falo de seres vivos, eu tô falando das espécies vegetais, dos animais, seres humanos, né? E ela tem também um valor, como eu falei para vocês, social. Por quê? Porque ela está assemelhada à nossa cultura, né? Então, segundo algumas estatísticas, pessoal, né, falando um pouquinho da revisão, 70% do planeta, né, do planeta Terra, são constituídos de água. E essa água toda, né, na verdade, ela vem de longe, né, e o maior volume dela é de água salgada. Somente 2,5% são de água doce, tá? Ok? E desses 2,5% míseros, né? Míseras porcentagens, quase 98% estão escondidos na forma de água subterrânea, né? Então, o que isso quer dizer pra gente, pessoal? Que a maior parte da água, ela é facilmente disponível, né? E própria para o nosso consumo. E também ela está disponível, só que para o nosso consumo é mínimo, né? Perto da quantidade total da água existente da Terra.
Então, na sociedade, por exemplo, moderna, a gente busca o quê? Um conforto. A gente busca aspectos necessários que sejam consideráveis para o aumento da nossa necessidade diária. Nós precisamos da água para sobreviver, né? Então, falando dessa importância, né, também, pessoal, vamos falar também sobre alguns assuntos que a gente falou, né? Que foi justamente a vida dentro da água, né? Então, falando aqui, nós vimos, né, nas aulas anteriores também, que a água, além de ser muito importante, né, ela é muito importante não só para nós seres humanos, mas também para formar o nosso corpo, como eu já falei anteriormente, agora há pouco para vocês. Então, a água, por exemplo, ela forma parte do nosso sangue, né? Ela é tão importante, por quê? Porque ela vai formar parte do nosso sangue, ela forma parte da nossa urina, ela compõe todas as nossas células, né? Ela é composta. Então, além disso, ela é importante também para manter a nossa vida. Ou seja, ela é importante para que a gente possa se hidratar, se higienizar, né? Ter momentos de lazer, como eu já havia falado anteriormente. Ou seja, ter a nossa necessidade diária da água. Então, até no mesmo nos momentos de lazer, ela é importante, né? Como assim nos momentos de lazer? Ah, quando a gente vai tomar banho numa piscina, ou quando a gente vai à praia, enfim, ela é importante por conta disso também, né? E nós vimos também que a água, além de ser importante, nós temos alguns seres vivos que dependem da água como um local, né, onde eles vivem. Então, como eles vivem na água, eles precisam ter adaptações para viverem no ambiente aquático, né? O exemplo que nós vimos foi basicamente das algas alcáticas, né? Das algas aquáticas, desculpa, tá? Então, que são essas bem aqui que a gente viu na aula passada, essas algas aquáticas, tá, pessoal? Nós vimos também que além dessas algas aquáticas, desculpa, pessoal, não quer sair aquáticas, nós dependemos do fitoplâncton também, né, que são os seres aquáticos. Então, essas águas aquáticas, nós vimos de fitoplânctos, né, lembrem lá, nós vimos aquela palavrinha chamada zooplâncton. Quem são os fitoplânctos, quem são os zooplânctos, né? Os fitoplânctos e os zooplânctos, desculpa, pessoal, os zooplânctos são seres aquáticos. Nós falamos também dos peixes, não é verdade? Nós falamos que eles conseguem viver no ambiente aquático. Por quê? Por que eles conseguem viver no ambiente aquático? Porque a sua respiração ela é própria, né, para esse ambiente dito como aquático. Então, nós vimos que os peixes eles respiram por uma palavrinha chamada de brânquias. O que são as brânquias, né, pessoal? São estruturas que vão pegar o oxigênio da água, tá? Então, daí eles dependem disso também, tá, pessoal? Nós abordamos também a respeito das plantas aquáticas. Nós falamos também que elas têm caules, né? E esses caules, eles ficam cheios de ar. Para que eles ficam cheios de ar? Para deixarem as folhas na superfície, para que assim as plantas possam se desenvolver, tá? E também nós falamos, pessoal, nós deixamos um exercício para vocês resolverem, tá? Que tá na página 10, é isso? Na página 10 eu mandei vocês analisarem a tabela e até mesmo a porcentagem aproximada da água da terra, tá? De alguns componentes, como por exemplo, do planeta Terra, do amendoim, do corpo humano e da alface. E em seguida que vocês resolvessem o que se pedia nas questões. Então,
Na tabela, vocês iriam pintar de azul a coluna com exemplos que apresentam a maior quantidade de água em sua composição. Então, em todos eles que você está observando aqui na tabela, você iria pintar na tabela, então, o alface. É o componente que tem maior quantidade de água. Então, você pintaria de azul o alface. Que você pintasse de amarelo a coluna com exemplo que apresenta a menor quantidade de água. Então, você pintaria o quê? Você pintaria o amendoim, que é o componente dessa tabela que tem menor quantidade de água, tá ok? A partir daí, tem a letra B, que eu mandei vocês elaborarem um gráfico, né, das barras que vocês iriam mostrar em específico. Na tabela, vocês iriam colocar em ordem crescente de acordo com a quantidade de água representante. Então, vocês iriam fazer um gráfico, na verdade, né, de barras dessa maneira aqui, onde você teria aqui os componentes, que são 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, o planeta Terra, o amendoim, o corpo humano e o alface. Só que você colocaria em ordem crescente, tá? Como seria em ordem crescente? Você começaria com o amendoim, aí depois você pegaria quem? O corpo humano, depois você pegaria o planeta Terra e por último você pegaria o alface. E nessa parte aqui de cima, na parte vertical do gráfico, você colocaria os valores. São 4 valores. 5, né? Que mais você colocaria? 60, 70 e 95. Aí depois você ligaria amendoim, 5%, né? Corpo humano, exato, 60%. Planeta Terra, 70%. E alface, 95%. Depois você ligaria os pontos do gráfico corretamente, tá? Então, ficaria desse jeito a letra B. Na segunda questão também, pessoal, que vocês analisassem, né? Eu dei para vocês, um aluno, o nome do aluno é Vinícius, ele montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem os peixes. O que é que ele tem aí que a gente consegue observar? Algumas plantas, né? Então, na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que apesar de não ter peixe, seu aquário contém seres vivos. E ele não consegue enxergar. Então, você iria escrever aí os seres vivos que estavam presentes nesse aquário, né? Você colocaria o quê? Você colocaria na parte de cima os fitoplânctons, né? Os fitoplânctons, no caso, eles são constituídos por algas e bactérias que realizam a fotossíntese. E na parte de baixo, vocês colocariam o quê? O zooplâncton, né? Lembrando que os zooplânctons, eles são seres minúsculos, né? Formados de animais e outros seres vivos que não realizam a fotossíntese, tá? Então, o fitoplâncton e os zooplânctons, eles compõem o plâncton, né? Tá ok? Esse plâncton, né, que ele é composto por seres vivos, microscópicos, de tamanho muito pequeno, tá? Então, ficaria dessa maneira, tá? Na letra A, então, já repetindo aqui, você colocaria, né, o fitoplâncton e aqui você colocaria o zooplâncton, tá? Na letra B, pessoal, ele queria que você explicasse qual a importância dos organismos microscópicos presentes na água do aquário, né? Então, você explicaria que o fitoplâncton, ele produz oxigênio, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, né? Todos os dois, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton, eles compõem, né, a base da alimentação dos peixes, tá ok? E aí ficaria dessa maneirazinha aqui, bem resolvidinha, tá?
Feito isso, a gente vai para a página 11 também, que eu passei um exercício para vocês, a gente vai corrigir, tá? Eu dei um texto para vocês, e aí vamos ler junto esse texto, né, ok? Peguem lá o livro de vocês na página 11. Fala assim esse texto: leia o texto e responda as questões a seguir. Ele fala assim: Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com a porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É porque lá quase nunca chovia, por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham muitas folhas, né? Nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco, até o riozinho. E as pessoas iam ficando tristes, tá? Então, com base na leitura do texto, você iria responder algumas questões. A letra A, que ele fala assim: você já viu um lugar como a terra de Severino? Ou vive em algum lugar assim? Conte para seus colegas como é esse lugar que você viu, né? Então, você iria lá colocar se você já viu uma terra como a de Severino ou não, se você já passou por ela, né? Se não, você poderia até pesquisar na internet também para poder colocar alguma coisa, tá? Na letra B, ele fala assim: qual é a relação entre a presença de água e a existência de folhas, flores e frutos nas árvores? Então, você iria dizer que a relação entre essa presença seria que a água ela transporta os nutrientes, né? Esses nutrientes que são dados pela planta, né? E eles são mantidos nas folhas, nas flores e nos frutos vivos, tá ok? Na letra B, ele fala assim: a falta de chuva pode provocar escassez de alimentos. Explique como isso é possível. Então, era uma pergunta: a falta de chuva pode provocar escassez de alimentos? Sim ou não? Se sim, você vai explicar, se não também. Então, você diria que sim, né? Por quê? Porque sem a água das chuvas, as plantas e os animais que servem de alimento à população local podem morrer sem a existência da água da chuva para irrigar os alimentos, tá? Aí teria a resolução aqui, como eu coloquei para vocês, mas também a gente já comentou nas anteriores, tá? Seria bom que vocês copiassem. E vamos dar prosseguidade, então, à nossa aula de hoje, como eu já havia falado, né? Nós vamos dar continuidade ao assunto da página 11 e 12, tá? Então, para dar continuidade ao assunto da página 11 e 12, a gente vai falar hoje, então, sobre os tipos de água na página 11 inicialmente, tá? Então, desculpa, não é na página 11, tá, pessoal? É na página 12, tá? Eu numerei errado logo no início, é 12 e 13, tá? Então, a gente vai falar sobre os tipos de água, Vamos falar hoje sobre os tipos de águas em geral, tá? Então, a água, ela tem, a priori, a existência inicialmente pra gente aqui, né? Ela existe de 3 tipos que a gente vai falar inicialmente, né? Mas temos vários tipos de água, mas inicialmente essas que são formadas o nosso planeta Terra. A água doce, a água salobra e a água salgada. A água doce, inicialmente, né? A água doce, ela tem pouca quantidade de sais minerais, muito pouquíssimas mesmo, tá? E geralmente ela é encontrada em rios, lagos, geleiras e também, por exemplo, em áreas subterrâneas. Ou seja, o que é uma área subterrânea? É aquela que está abaixo do solo,
né? Então, essa água subterrânea, ela é chamada de aquífero, tá? Ok? Então, um aquífero é uma água subterrânea, tá? Já a água salgada, gente, ela é encontrada por exemplo, nas marés, nos oceanos, né? Ela teve esse nome, por exemplo, ela é denominada água salgada por quê? Vocês já tiveram essa curiosidade de se perguntar por quê? Tá? Então, por que ela é chamada de água salgada, né? Tá? Porque ela tem uma grande quantidade de sais, né? Que são dissolvidos, ok? E também é importante a água salgada, né? Por quê? Porque também ela está presente nos biomas brasileiros, tá? Ela é muito importante para nós seres vivos. Como eu já havia falado, ela é muito importante para nós seres vivos, né? Mas por que ela é importante, pessoal, né? É uma curiosidade que a gente pode se perguntar, né? Ela é importante porque ela pode servir, por exemplo, de abrigos para milhares de espécies marinhas, né? Por exemplo, simplesmente por fazer o transporte, né? Para todas as rotas do nosso comércio mundial marítimo, por exemplo, né? Tá? Então, a gente poderia também fazer uma pergunta assim em relação à água salgada, né? Onde ela é encontrada, tá? Então, a água salgada, gente, geralmente a gente encontra, né? Ela basicamente no mar, né? E ela é importante porque, além de ela estar no mar, a gente encontra nas maiores, por exemplo, salinas de alguns rios também, né? Elas são encontradas. E também a gente consegue retirar minerais delas. São depositados, por exemplo, nos oceanos, tá? Agora a gente poderia falar de outro tipo também de água, pessoal, que é a água salobra, tá? A água salobra, pessoal, ela, por exemplo, ela existe numa região onde a água, né, doce encontra-se com a água salgada. É um encontro entre duas águas. Então, ela vai estar, por exemplo, situada numa região, a água salobra, numa região onde nós temos aspectos doce, de água doce, mas também de água salgada. Então, a gente pode dizer que a água salobra ela tem uma quantidade intermediária de sais, ou seja, não tem nem tão sais quanto a água doce e salgada, ou seja, ela tem uma quantidade de águas, né, de sais intermediários, tanto de água doce quanto de águas salgadas, tá? Então, onde a gente pode encontrar as águas salobras? Como a gente está observando aqui nos manguezais, né? Os manguezais, eles são locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios, ou seja, tanto água doce quanto salgada. Então, nesses ambientes, a gente tem muitos nutrientes, né? Que são ricos nutrientes, muitos animais que se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Então, por isso eles são, por exemplo, conhecidos como berçários naturais, tá? Outra coisa que eu gostaria que vocês verificassem, tá? É esse QR Code aqui do aplicativo, para vocês terem também uma melhor visão, tá? Essa partezinha aqui vocês podem estar pesquisando no aplicativo RA positivo de vocês, tá? Do código. Não só dessa página, vocês podem estar pesquisando, mas de todas, tá, pessoal? De todas as páginas anteriormente. É importante também falar, pessoal,
já que a gente está falando sobre essa questão da importância da água, né? Como a gente já falou, essa página aqui, que é a página 13, ela vai mencionar também para vocês um pouquinho sobre a importância da água, a porcentagem também. Então, vocês podem estar acompanhando também aí no livro de vocês para a gente verificar isso aí. Ele fala assim pra gente, ó. Aproximadamente, vamos fazer a leitura, por favor? Aproximadamente 97% de toda a água existente no planeta é salgada, sendo encontrada por exemplo, nos mares, nos oceanos, como eu já havia falado logo no início, tá, pessoal? Então, portanto, apenas cerca de 3% da água é doce. 3 a 2,5% inicialmente, tá? Então, além disso, a maior parte da água, né, está congelada em geleiras. Então, desse modo, a porcentagem de água doce que pode ser utilizada para beber, cozinhar, tomar banho e realizar atividade, todas as nossas atividades e necessidades, que são inúmeras, né, de seres vivos, são pequenas, né, muito pequenas. Então, por isso, a gente precisa economizar, né, se conscientizar para poder economizar e também não poluir, pessoal, né? Se a gente não poluir os rios, né, os mares, a gente não vai contaminar a água e aí a gente vai evitar que a água seja imprópria para o nosso consumo, tá? Aí ele tá mostrando a maior parte das águas aqui, ele tá falando sobre a questão das geleiras, né? Por exemplo, a geleira do Perito Moreno, na Argentina, que é essa aqui, tá? Que ele tá especificando pra gente. Elas não devem ser vistas como uma alternativa à obtenção da água doce. Por quê? Porque elas são muito importantes para manter o equilíbrio climático do ambiente do planeta, né? Ou seja, elas são muito importantes porque se acontecesse o derretimento das geleiras, o que a gente ia ter? A provocação e a elevação do nível dos oceanos. Então, isso iria alterar as correntes marítimas que estão relacionadas ao nosso clima no planeta, tá? Então, iria afetar intimamente nós, seres humanos. Nós temos também uma curiosidade aqui que ele fala assim: você sabia? Sentir sede é sinal de que o nosso corpo precisa de água? Com certeza precisamos nos hidratar. Então, a água que bebemos, ela é transportada pelo sangue para todo o nosso corpo. Desculpa. Então, contudo, se a gente beber água com muitos sais minerais dissolvidos, a quantidade de sais minerais no sangue vai aumentar. Então, para a gente manter o equilíbrio, nosso corpo começará o quê? A perder água, que será produzido através da nossa urina, né? Então, é por isso que em situações de sede extrema, né? Como as pessoas que estão perdendo em alto mar, tomar água salgada não é uma boa opção, né? Em vez de hidratar o corpo, a água do mar ela vai provocar desidratação, né? A nossa desidratação e vai aumentar a sede. Então, com isso a gente entende que nós precisamos preservar a água, né? Tanto é que ela é tão importante que no dia 22 de março de 1992 foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, o Dia Mundial da Água, né, para todos nós sabermos o quanto ela é importante, né? Precisou-se entrar em discussão que a água ela é importante para a nossa sobrevivência. Então, as pessoas tinham que se conscientizar, tomar consciência, se conscientizar a respeito da questão do nosso tema, que é a água, né? As pessoas têm que tomar cuidado. Para quê? Tomar cuidado com a água, elas devem pensar antes de poluir a água, né? Antes de desperdiçar água também, porque ela é indispensável para nossa vida, tá? Então, é de imprescindível importância a água para nós, pessoal, tá? Eu acho que já deu para vocês perceberem sobre isso, né? Precisamos
consumir, né, com cuidado. Por exemplo, quando a gente fala de consumir com cuidado, consumir com juízo, né, a gente não está dizendo que quando a gente vai ao banheiro, por exemplo, eu vou ao banheiro, eu vou ligar a torneira, vou começar a escovar meu dente, e aí a água vai ficar caindo fora, né? A água vai ficar caindo. E aí eu só vou desligar a torneira quando eu terminar de escovar meu dente, né? Então, se conscientizar nesse caso é ligar a torneira, tomar um pouquinho de água e desligar e ficar escovando o dente. Depois ligar novamente. A mesma coisa um banho, né? Quando você vai tomar um banho, você não precisa gastar muita água para esse banho. Você precisa economizar água, pessoal. A gente tem que se conscientizar o quanto ela é importante pra gente. Ela é imprescindível na nossa vida. E se um dia a gente ficar gastando muito, né? Vai chegar um dia que a gente não vai ter a água. E aí de nós? O que vai ser de nós, seres humanos? Né? Então precisamos conscientizar as pessoas a economizar, a não desperdiçar, né? A não poluir, né? E a começar a pensar atitudes que possam fazer com que a água ela seja economizada, a gente tenha ações que tenham cuidado a fazer o quê? Cuidado com a água e a fazer com que tomem consciência do quanto ela é importante para nós. Não só para nós, mas também para o mundo inteiro, tá? Para as pessoas do mundo inteiro, tá? Ok. Eu deixei também, pessoal, uma atividade para vocês na página 15, né? E aí, essa atividade, eu mandei para vocês fazerem só a segunda questão, tá bom? Na segunda questão, o que é que ele remete aí na segunda questão? É pra gente observar essa cena, né? E na letra A, depois que observar, a gente vai... Letra A, a gente vai ler. Ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidados devemos tomar ao descartar essas embalagens? Então, vocês vão colocar que a gente tem que ter cuidado, não poluir a água. Nós devemos jogá-las no lixeira, né? De materiais recicláveis próprios. Letra B. Qual é a relação entre o descarte incorreto do lixo e a poluição da água? Então, a relação entre eles é que, por exemplo, se o lixo ele for descartado no chão, ele pode ser carregado pelas águas das chuvas e ele vai chegar até os rios, lagos e outros corpos d'água. E aí vai acontecer a poluição por conta desse descarte incorreto. Letra C. Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração em que a água é encontrada, né? Onde você faria um X? Você faria um X, pessoal, tá? No lago, vocês poderiam fazer um X aqui, né? Vocês poderiam fazer um X nas frutas também, né? Vocês poderiam fazer um X nas pessoas também, que nós encontramos água. Poderiam fazer um X na grama também, tá? No ar também tem água, como ele está especificado bem aqui, né? E etc, tá ok? Na terceira questão, ele fala assim: a seguir, há algumas maneiras simples de economizar água. Assinale aquelas que você e seus familiares costumam praticar no dia a dia e tentem começar a adotar as demais. Regar as plantas com regador, balde, evitando o uso de mangueira. Então, vocês iriam marcar aquela que fosse, no caso, vocês iriam marcar algumas alternativas. Isso é pessoal de vocês. Cada uma família faz de um jeito. Por exemplo, tem família que fecha a torneira enquanto ensaboa a louça, tá correto, tá? Varrer a calçada com a vassoura, e não com a mangueira, correto também, né? Fechar a torneira enquanto escova os dentes também é uma atitude correta. Então, você poderia... Essa resposta, ela vai depender de vocês, tá? Ela é pessoal, ok? Obrigado por a atenção de vocês, tá? Bom dia a todos.
E nós temos também, pessoal, um simulado, né? Um simuladinho de ciências que tem 4 questões, tá? Então, eu vou dar agora amanhã para vocês, ao terminar de assistir a aula, esse simuladozinho ele vai cobrar tanto o volume positivo, o volume do positivo 1, volume 1 do positivo, quanto o volume 2 também, tá? Só que, geralmente, eu acredito que são só 4 questões, tá? Ok? Ele vai trabalhar esse conteúdo até agora que a gente terminou, vai dar para vocês fazerem, tá? Ele vai trabalhar um pouquinho sobre as águas, mas também ele trabalha o positivo volume 2, tá? Então, são só 4 questões que vocês vão estar realizando na área de ciências, tá bom? Na disciplina de ciências, do simuladinho de vocês. Não esqueçam de fazer ele até hoje. Então, por isso que eu não tô passando nenhum exercício para vocês finalizarem o simuladinho de vocês, tá? Beijos, obrigada pela atenção de vocês. Tchau, até a próxima. Qualquer coisa, né? Qualquer dúvida que vocês estiverem precisando, é só vocês irem no meu PV e conversar comigo, tá bom? Beijos, tia tá com muita saudade de vocês. Tchau.